E vamos então caminhar para o último capítulo de hoje, que é o terceiro capítulo. E o livro de Gomorra, de Pedro Damião. O seu primeiro biógrafo o chamaria de guerreiro extraordinário. Olha, as batalhas eram controvérsias na igreja e as armas mais comuns eram cartas e tratados. Neles, Pedro Damião se mostra um excelente polemista, para não dizer um polêmico constante. Do início ao fim, ele demonstra talento e gosto para o ataque, e ele mesmo vai se ver como polemista. Uma das primeiras batalhas é travada contra um vício e uma desgraça quente, que Pedro Damião chama de muito perverso e muito vergonhoso. O ataque vem em um livreto intitulado por algumas de suas primeiras testemunhas manuscritas, literalmente Livro de Gomorra. Esse livreto arrisca excessos não apenas de polêmica, mas de obscenidade. Pedro Damião afirma estar preocupado com a possibilidade da franqueza de suas observações ofender os leitores. Isso certamente ofendeu os editores posteriores que adulteraram o texto. Embora não haja nenhum caso convincente de que seus primeiros leitores tenham se escandalizado, é verdade que o texto não foi adotado por seu destinatário imediato ou por seus sucessores. O livreto, tal como os termos, é endereçado ao Papa Leão IX, que reinou em 1048 a 1054. Pedro Damião estava então na casa dos 40 anos e ele continuou no cargo de prior da comunidade de eremitas em Fonte Avelhana, uma comunidade que ele havia se juntado aos 28 anos, por volta de 1035, e governado a partir dos 36, desde aproximadamente 1043. O livreto não foi seu primeiro trabalho, nem sua primeira intervenção em controvérsias eclesiásticas. Pedro Damião já havia adotado o tom polêmico em seu primeiro pronunciamento público, uma demonstração na forma de uma vida do fundador de Fonte Avelhana, Romualdo. Ele havia escrito cartas públicas contra a venda de cargos eclesiásticos desde 1043. Sua principal obra doutrinária, Gratíssimos, também foi escrita para Leão IX, embora contra as opiniões do Papa. Mas é a polêmica do livro de Gomorra que entra na genealogia da sodomia. Pedro sabia que era um escritor de persuasões e não de histórias, de argumentos e não de registros. No prólogo da vida de Romualdo, ele explicitamente deixa de lado a tarefa de uma história para de uma admoestação. O próprio livro de Gomorra abre com uma declaração direta de um fim retórico. O livreto tem o objetivo de persuadir o Papa a erradicar um pecado generalizado e todas as suas consequências. Portanto, ele oferece diferentes tipos de argumentos dirigidos contra um pecado que, na maioria das vezes, ele chama de vício sodomítico, às vezes de maneira sodomítica, de cópula, e uma única vez, de sodomia. Os argumentos são apresentados ao Papa para que ele os use para convencer outros bispos a impedir a disseminação desse vício. O livreto começa identificando as 4 espécies do vício: a autopoluição, aperto mútuo ou fricção das partes masculinas, poluição entre as coxas e fornicação por trás. Vai ficar divertido isso, né? A ordem dessas 4 espécies é uma ordem de ofensa crescente, mas cada uma pertence a Sodoma e cada uma merece suspensão do cargo eclesiástico e deposição das ordens sacerdotais. Para estabelecer o ponto, Pedro fornece primeiro uma demonstração básica das Escrituras, expondo especialmente as exortações paulinas à pureza. Em uma segunda sessão, Pedro critica textos supostamente autorizados, apresentados por seus oponentes, para apoiar as alegações de que tais pecados não são graves. Finalmente, em uma terceira parte, Pedro descreve a condição espiritual
da alma sodomítica e apela de várias maneiras para que ela se arrependa. Tanto a crítica quanto o apelo se baseiam no argumento da primeira parte, um argumento que é ao mesmo tempo legal e teológico. De acordo com Pedro, a teologia e a jurisprudência coerente exigem que as pessoas culpadas de vício sodomítico sejam destituídas do cargo na igreja. E isso pressupõe que esse texto é escrito para pessoas com cargos na igreja. Pedro deixa claro que ele quer dizer incluir todas as 4 espécies do vício em seu julgamento. Ele zomba da alegação de que somente os culpados de fornicação na retaguarda, aí vocês imaginem o que quiserem, tá? Deveriam ser depostos. Clérigos envolvidos em masturbação ou relações sexuais femorais devem ser igualmente privados da renda da igreja e removidos do clero.